Irmã Zeng, irmã Yang, acabaram de explicar por que Deus tem que executar sua obra de julgamento nos últimos dias. Na Era da Graça não importava quanto tempo acreditávamos no Senhor. Todos vivíamos num estado de pecar e de se confessar. Incapazes de escapar da escravidão do pecado. Só por aceitar a obra de julgamento de Deus dos últimos dias, que podemos receber a verdade e a vida. A vinda de Deus para executar sua obra de julgamento nos últimos dias é importante em nossa fé em Deus, para entrarmos no reino dos céus. Amém. Sim, Graças ao Senhor. Glória Agora, a Deus. o que eu mais quero entender é como Deus executa sua obra de julgamento para salvar e limpar a humanidade nos últimos dias. Por favor, comunguem mais um pouco conosco. Sim. Isso é algo que precisamos entender com urgência em nosso exame do caminho verdadeiro. Irmãs, por favor, comunguem mais um pouco conosco. Claro. Conosco mais um pouco, por favor. Por favor. Irmã Shi, sua pergunta é muito prática. Todos que procuram e investigam o caminho verdadeiro querem entender como Deus Todo-Poderoso executa sua obra de julgamento nos últimos dias. Deus Todo-Poderoso expressou muitas palavras a respeito deste aspecto da verdade. Vamos ler palavras de Deus Todo-Poderoso. Certo. Deus Todo-Poderoso diz: quando Deus se torna carne desta vez, sua obra é expressar seu caráter primeiramente por meio de castigo e julgamento. Usando isto como fundamento, ele traz mais verdade ao homem, mostra mais meios de prática. E assim alcança seu objetivo de conquistar o homem e salvá-lo de seu caráter corrupto. Isto está por trás da obra de Deus na era do reino. Nos últimos dias, Cristo usa uma variedade de verdades para ensinar o homem, expor a essência do homem e dissecar suas palavras e ações. Tais palavras abrangem várias verdades. O dever do homem como homem deveria obedecer a Deus. Como homem deveria ser leal a Deus. Como homem deve viver a humanidade normal, bem como a sabedoria e o caráter de Deus e assim por diante. Tais palavras são todas dirigidas à essência do homem e ao seu caráter corrupto. Em especial, tais palavras que expõem como o homem desdenha de Deus são faladas em relação a como o homem é a materialização de Satanás e uma força inimiga contra Deus. Ao realizar sua obra de julgamento, Deus não só torna clara a natureza do homem com apenas algumas palavras, como também a expõe o tratamento e a poda a longo prazo. Tais métodos de exposição, tratamento e poda não podem ser substituídos por palavras comuns, mas pela verdade que o homem absolutamente não possui. Apenas métodos desse tipo são considerados julgamento. Só por meio de julgamento desse tipo é que o homem pode ser subjugado e completamente convencido a se submeter a Deus. E, além disso, ganhar verdadeiro conhecimento de Deus. O que a obra de julgamento produz é o entendimento do homem da verdadeira face de Deus e da verdade sobre a própria rebelião. A obra de julgamento permite que o homem ganhe bastante entendimento da vontade de Deus, do propósito da obra de Deus e dos mistérios que lhe são incompreensíveis. Também permite que o homem admita e conheça sua substância corrupta e as raízes de sua corrupção, bem como descubra a fealdade do homem. Tais efeitos são todos produzidos pela obra de julgamento. Pois a substância dessa obra é, de fato, a obra de abrir a verdade, o caminho e a vida de Deus a todos aqueles que têm fé nele. Tal é a obra de julgamento realizada por Deus. Vamos ler outra passagem. Permitam que eu leia. Deus Todo-Poderoso diz:
Deus tem muitos meios de aperfeiçoar o homem. Ele emprega todo tipo de ambientes para lidar com o caráter corrupto do homem e utiliza várias coisas para desnudar o homem. Em um sentido, ele lida com o homem, em outro, ele o desnuda, e em outro, ele o revela, desenterrando e revelando os mistérios das profundezas do coração do homem e mostrando ao homem a sua natureza ao revelar muitos de seus estados. Deus aperfeiçoa o homem através de muitos métodos, através de revelações, tratamentos, refinamentos e castigos, de modo que o homem saiba que Deus é prático. Então Deus usa muitos meios para aperfeiçoar o homem. Irmãos e irmãs, quando Deus trabalha para julgar e limpar a humanidade corrupta nos últimos dias, Ele usa muitos aspectos da verdade para julgar e expor a natureza satânica do homem que desobedece e se opõe a Deus. E mostra ao homem o caráter santo e justo de Deus que não tolera nenhuma ofensa. Através do julgamento da palavra de Deus, o homem é capaz de ver a verdade de sua corrupção profunda por Satanás. E consegue conhecer a essência sagrada de Deus e seu caráter justo, intolerante à ofensa. E passa a reverenciar Deus. Assim, ele escapa da escravidão e do controle do pecado e alcança a purificação e a salvação de Deus. Quando lemos a palavra de Deus Todo-Poderoso, podemos sentir que Deus está julgando e nos expondo face a face. E que a palavra de Deus, como uma espada de 2 gumes, julga e expõe nossa desobediência e nossa natureza satânica de oposição a Deus. Vemos a verdade de que estivemos corrompidos por Satanás. Que nossa natureza é arrogante, traiçoeira, egoísta e desprezível. Embora creiamos em Deus, não deixamos que Ele seja exaltado e não temos um coração temente a Deus. Mentimos com frequência, enganamos Deus e outras pessoas. Acreditamos em Deus, mas adoramos e seguimos os homens. Uma vez que temos uma posição, nós nos exibimos e nos desenvolvemos para que as pessoas nos escutem e nos obedeçam. Podemos até nos separar de Deus e confrontá-lo, estabelecendo reinos independentes. Quando nos deparamos com desastres naturais ou criados pelo homem, nos queixamos de Deus. Quando a nova obra de Deus não concorda com nossos conceitos, agimos como os fariseus judeus do passado, inventando conclusões sobre Deus e julgando-o conforme nos agrada. Se despendemos um pouco, trabalhamos um pouco ou sofremos um pouco por Deus, agimos como importantes e ostentamos nossa experiência, exigindo graça e bênçãos de Deus. Assim que nossos desejos não são satisfeitos, agimos de forma negativa e desaceleramos ou desistimos de nosso trabalho. Vemos que nossa corrupção por Satanás é muito profunda. Não temos vivido a imagem de seres humanos. Somos, em essência, a personificação de Satanás. Encarando a verdade de nossa corrupção por Satanás, sentimos profunda vergonha e extremo remorso. E agradecemos que a santidade de Deus não pode ser profanada e que seu caráter justo não pode ser ofendido. Não temos escolha a não ser nos prostrar perante Deus, lamentando nossas maldades, desprezando nossa natureza satânica e nos arrependendo a Deus. Estamos dispostos a aceitar o julgamento e o castigo de Deus, executar nosso dever como criaturas e obedecer a tudo que Deus tiver arranjado e orquestrado. Esse é o resultado do julgamento da palavra de Deus sobre o seu povo escolhido. A obra de julgamento de Deus Todo-Poderoso é muito prática. Irmãos e irmãs, todos sabemos, após vivenciar o julgamento e o castigo de Deus, que Ele não usa apenas sua palavra para nos julgar e nos expor. Mirando em nossas situações reais, Ele prepara ambientes, pessoas e coisas para nos testar e nos revelar, nos podar, nos disciplinar e lidar conosco de forma concreta. Por experimentarmos de verdade o julgamento e o castigo de Deus, podando-nos e lidando conosco, vemos que nossa natureza é arrogante e obstinada demais. Se não recebermos tal julgamento e castigo, nosso caráter não atingirá a mudança. Por exemplo, às vezes não praticamos a verdade enquanto cumprimos nosso dever. Através da nossa natureza arrogante, fazemos o que nos agrada. Nos exaltamos e nos enaltecemos para impressionar as pessoas, tornando nosso espírito sombrio por dentro, incapaz de sentir a presença de Deus. E nossos corações sofrem e se refinam. Nessa hora,
A palavra de Deus nos censurará por dentro. Deus prepara pessoas e coisas para lidar conosco e nos podar, para que retornemos diante dele e reflitamos e conheçamos a nós mesmos. E reconheçamos inconscientemente nossas ambições arrogantes de querer controlar e possuir as pessoas. Quando vemos que a nossa natureza é a natureza do arcanjo, nossos corações não deixam de tremer de medo. Sentimos que o caráter de Deus não pode ser ofendido. E nos prostramos diante de Deus para orar e nos arrepender a Ele. Nesse momento, as palavras de Deus nos confortarão, encorajarão e nos farão entender a dor e o esforço de Deus para salvar a humanidade. Sim. Não podemos ser passivos e fracos. Tenham confiança para procurar a verdade e a mudança de caráter. Após vivenciarmos a forma com que Deus lida conosco e nos poda, sua disciplina e castigo, nosso caráter arrogante atinge a mudança. Nos tornamos mais discretos em cumprir nosso dever e não tão insolentes quanto antes. Começamos a nos abrir e a reconhecer nossa corrupção. Exaltamos Deus conscientemente e testemunhamos por Ele. E sentimos que viver assim acalma nossos corações e é agradável. A obra da salvação de Deus é mesmo muito prática. Experimentar a obra de Deus assim é muito importante. É por experimentar de verdade tal julgamento e castigo de Deus que agora temos conhecimento verdadeiro do caráter justo de Deus. E sabemos que tipo de pessoa Deus ama e que tipo Ele despreza. Que tipo de pessoa Ele salvaria e que tipo eliminaria. Que tipo de pessoa Ele abençoaria e que tipo amaldiçoaria. E também chegamos a saber que, de fato, Deus inspeciona e domina tudo. Deus está bem ao nosso lado, nos orientando de forma concreta e nos salvando. Sim. Nos fazendo agradecer que a verdade expressada por Deus é seu julgamento e castigo sobre a humanidade corrupta. E isso é inspeção, isso é purificação. Com temor a Deus em nossos corações e as mudanças em nosso caráter corrupto, procuramos a verdade quando nos deparamos com as coisas, praticamos a verdade e obedecemos a Deus, vivendo gradualmente a semelhança de um homem de verdade. A mudança que conseguimos atingir hoje é resultado de experimentar a obra de julgamento de Deus dos últimos dias. É o imenso amor e salvação de Deus por nós. Amém. Parece que as palavras de Deus Todo-Poderoso podem limpar e salvar as pessoas. Esta comunicação é muito esclarecedora. Ela nos trouxe muitos benefícios e cultivos. Graças ao Senhor. No passado, só sabíamos que o Senhor estava vindo para julgar a humanidade nos últimos dias. Mas ninguém explicava devidamente como o Senhor julgaria a humanidade. Sim, ela está certa. Hoje, após escutar a comunhão das duas irmãs, entendi. Deus executa sua obra de julgamento através da expressão da verdade. Somente por aceitar e obedecer ao julgamento e ao castigo de Deus, podemos obter a verdade e a vida, e abandonar nossos pecados para sermos salvos. A obra de Deus para salvar pessoas é muito prática. Graças ao Senhor. Graças ao Senhor, os irmãos e irmãs puderam todos recebê-la. Graças ao Senhor. Quanto mais escuto, mais penso que o que dizem é prático. Graças a Deus. Maravilhoso. Graças ao Senhor. Após escutar sua comunhão, eu entendo que Deus Todo-Poderoso usa a expressão da verdade e a expressão do caráter justo de Deus para fazer sua obra de julgamento nos últimos dias e resolver por completo nossa natureza pecaminosa para atingirmos a salvação. Agora, finalmente vejo que não importa quantos anos temos acreditado no Senhor. Se não houver o julgamento e o castigo de Deus dos últimos dias, não conseguiremos nem mesmo conhecer nossa própria natureza e essência. Quanto mais nos livrar de nossa corrupção para sermos salvos por Deus. Irmãs, por favor, comuniquem-se mais um pouco conosco. Nós aceitamos a obra de Deus dos últimos dias, mas como experimentamos o julgamento e o castigo de Deus para receber a verdade e a vida, nos livrar de nossa natureza pecaminosa e alcançar a salvação para entrar no reino dos céus? Graças a Deus. Nós deveríamos comungar mais. Como experimentar o julgamento e o castigo de Deus para receber a verdade e a vida? Livrar-se da natureza pecaminosa para alcançar a salvação e entrar no reino dos céus? A pergunta que levantou é muito importante, pois diz respeito às principais questões de nosso desfecho e destino. Para buscar esse aspecto da verdade, vamos ler a palavra de Deus Todo-Poderoso. Está bem. Deus Todo-Poderoso diz: fé verdadeira em Deus significa experimentar a palavra e as obras de Deus, com base na crença de que Deus
é soberano sobre todas as coisas. Então você será libertado de seu caráter corrupto, cumprirá os desejos de Deus e virá a conhecer Deus. Somente por meio de tal jornada se poderá dizer que crê em Deus. O atual processo de falar é o processo da conquista. Como exatamente devem as pessoas cooperar? Comendo e bebendo essas palavras efetivamente e as entendendo. As pessoas não podem ser conquistadas por elas mesmas. Elas devem, ao comer e beber essas palavras, passar a conhecer a sua corrupção e imundície, sua rebeldia e injustiça, e prostrar-se diante de Deus. Se você puder entender a vontade de Deus, então colocá-la em prática. E, além disso, ter a visão. E se você puder obedecer completamente às palavras e não exercer nenhuma de suas próprias escolhas, então você terá sido conquistado. E terão sido essas palavras que conquistaram você. Deus Todo-Poderoso diz: manter o foco em comer e beber a palavra de Deus. Manter o foco na busca pela verdade. Buscar o propósito de Deus em suas palavras e tentar compreender a vontade de Deus em tudo. Esse é o método de prática mais básico e essencial. Dedicar-se de todo o coração às palavras de Deus significa, sobretudo, buscar a verdade, o propósito de Deus em suas palavras, enfocando-o compreender a vontade dele e entender e obter mais verdade das palavras divinas. Alcançar um entendimento de seu caráter e amabilidade. Pedro também tentava entender os diversos estados corruptos do homem segundo as palavras de Deus. Compreender a natureza corrupta do homem e as verdadeiras falhas humanas. Alcançando todos os aspectos das exigências que Deus faz ao homem para satisfazê-lo. Ele tinha muitas práticas corretas nas palavras de Deus. Isso está mais de acordo com a vontade dele e é a melhor colaboração do homem em sua experiência da obra de Deus. Sim, se não praticarmos a palavra de Deus, não conta como crer em Deus. Irmãos e irmãs, como crentes, primeiro precisamos entender o que significa crer em Deus. Crer em Deus significa vivenciar a obra de Deus e sua palavra. Entender a verdade e viver a realidade da verdade. Esse é o processo de se crer em Deus. A obra de Deus nos últimos dias é julgar através de sua palavra. Então, se quisermos que nosso caráter corrupto seja limpo para alcançar a salvação, primeiro devemos nos esforçar na palavra de Deus e comer e beber as palavras de Deus. E aceitar o julgamento de Deus e as revelações em sua palavra. Não importa o quanto a palavra de Deus fira o coração. O quanto seja dura ou nos faça sofrer. Primeiro, estejamos certos de que sua palavra é toda a verdade e a realidade da vida na qual devemos entrar. Cada declaração da palavra de Deus é para nos limpar e nos mudar. Para largarmos o caráter corrupto e alcançarmos a salvação. Para entendermos a verdade e alcançarmos o conhecimento de Deus. Então devemos aceitar o julgamento e o castigo, o após e o tratamento da palavra de Deus conosco. Se quisermos receber a verdade na palavra de Deus, devemos ser capazes de sofrer por aceitar e obedecer a sua palavra e a verdade. Devemos procurar pela verdade na palavra de Deus, sondar a sua vontade, refletir e conhecer a nós mesmos. Refletir sobre a palavra de Deus para conhecer nossa própria arrogância, dissimulação, egoísmo e indignidade. Como negociamos com Deus, tiramos vantagem dele. Como o enganamos, brincamos com a verdade e outros caracteres satânicos. Bem como as diversas impurezas em nossa crença em Deus e intenções para recebermos bênçãos. Assim, aos poucos, podemos conhecer a verdade de nossa corrupção e a essência de nossa natureza. Isso mesmo. Após entendermos mais sobre a verdade, nosso conhecimento de Deus se aprofundará aos poucos. E naturalmente saberemos que tipo de pessoa Deus gosta e desgosta.
Que tipo de pessoa ele salvaria ou eliminaria? Que tipo ele usaria? Que tipo de pessoa ele abençoaria? Uma vez que enxergamos essas coisas, começaremos a entender o caráter de Deus. Esses são os resultados de se vivenciar o julgamento e o castigo da palavra de Deus. Todos que procuram a verdade prestam atenção em vivenciar o julgamento e o castigo da palavra de Deus. Prestam atenção em procurar a verdade em tudo, em praticar a palavra de Deus e a obedecer-lhe. Eles poderão entender a verdade e a participar da realidade aos poucos por vivenciarem a palavra de Deus e alcançar a salvação e ser aperfeiçoados. Sim. Quantos que não amam a verdade, embora possam reconhecer a manifestação e a obra de Deus a partir da verdade expressada por Ele, eles acham que podem alcançar a salvação, contanto que abandonem tudo por Deus e cumpram seu dever. Mas ainda não podem receber a verdade e a vida após acreditarem em Deus por anos. Entendem algumas palavras, cartas e doutrinas, mas acham que conhecem a verdade e alcançaram a realidade. Estão mentindo para si mesmos e serão eliminados por Deus. Sim. Ler a palavra de Deus é muito importante para o nosso entendimento da verdade. Sim, somente por entender a verdade e praticá-la é que podemos possuir a realidade. Irmã Zeng, quero continuar escutando. Por que não continuam comungando conosco? Certo? Sim, precisamos saber. Por favor. Como vivenciamos a obra de Deus para alcançar a salvação? Vamos ler outras passagens de Deus Todo-Poderoso. Certo. Permitam-me ler. Deus Todo-Poderoso diz: somente quando o homem pratica a palavra de Deus é que sua vida floresce verdadeiramente. Ela não pode crescer somente por ler sua palavra. Se a sua crença é que entender a palavra de Deus é tudo o que é necessário para se ter vida, ter estatura, então sua compreensão está distorcida. A verdadeira compreensão da palavra de Deus ocorre quando se pratica a verdade, e você deve entender que somente por praticar a verdade ela poderá alguma vez ser entendida. Pedro procurou satisfazer Deus em tudo, bem como procurou obedecer a tudo que viesse de Deus. Sem a mais ligeira queixa, ele pôde aceitar castigo e julgamento, refinamento, tribulação e falta em sua vida. Mas nada disto conseguiu mudar seu amor a Deus. Não é este o máximo amor a Deus? Não é este o cumprimento do dever de uma criatura de Deus? Castigo, julgamento, tribulação. Você é capaz de conseguir a obediência até a morte, e é isto o que uma criatura de Deus deve conseguir. Esta é a pureza do amor a Deus. Se o homem pode conseguir tanto assim, ele é uma criatura de Deus qualificada, e não há nada que melhor satisfaça o desejo do Criador. Se o que você busca é a verdade, o que põe em prática é a verdade. E o que consegue é uma mudança em seu caráter. A senda que você trilha é a correta. Se o que você busca são as benesses da carne, se o que põe em prática é a verdade de suas próprias concepções, e se não há mudança alguma em seu caráter, e se não é nada obediente a Deus na carne, e ainda vive na incerteza, o que você busca seguramente o levará ao inferno. Pois a sua senda é a senda do fracasso. Ser tornado perfeito ou eliminado depende da sua própria busca. O que também equivale a dizer que o sucesso ou o fracasso depende da senda percorrida pelo homem. Vou ler outra passagem da Palavra de Deus Todo-Poderoso, página 115. Deus Todo-Poderoso diz: se alguém consegue verdadeiramente entrar na realidade das palavras de Deus, das questões e das palavras exigidas por Ele, então ele será uma pessoa aperfeiçoada por Deus.
Pode-se dizer que a obra e as palavras divinas são totalmente eficazes para esse indivíduo. Que as palavras de Deus se tornam a vida dele. Ele obtém a verdade e pode viver de acordo com as palavras dele. Depois disso, a natureza de sua carne, isto é, os fundamentos da sua existência original, irão se abalar e desmoronar. Após alguém ter as palavras de Deus como sua vida, ele se torna uma nova pessoa. As palavras de Deus tornam-se a sua vida. A visão da obra divina, o que ele requer do homem, sua revelação do ser humano e os padrões para uma vida real que Deus exige que o homem alcance, tornam-se sua vida. Ele vive de acordo com essas palavras e verdades. E esse indivíduo é aperfeiçoado pelas palavras de Deus. Ele vivencia o renascimento e se torna um novo homem através de suas palavras. Deus Todo-Poderoso indicou o caminho para a nossa salvação e a entrada para o reino dos céus. Deus Todo-Poderoso diz: somente quando o homem pratica a palavra de Deus é que sua vida floresce verdadeiramente. Esta linha é a verdade, é muito prática. Sim. Os crentes que não praticam e vivenciam a palavra de Deus não podem receber a verdade. Uma pessoa sem verdade é uma pessoa sem vida. Deus Todo-Poderoso deu testemunho de como Pedro buscou a verdade para ser aperfeiçoado. Pedro foi uma pessoa que buscou a verdade. Ele não só procurou como amar Deus, mas também prestou atenção em mudar seu caráter. A manifestação primária é que ele pôde obedecer ao julgamento e ao castigo de Deus e aceitar as provações e o refinamento. Ainda que o Senhor o entregasse a Satanás, ele poderia ser obediente até a morte. Ele foi crucificado de cabeça para baixo pela causa pelo Senhor, fornecendo um belo e ressoante testemunho. Sim. Pedro depositou atenção e cuidado em crer em Deus, amando e obedecendo a Deus diligentemente. Ele prestou atenção não só em como pregar e trabalhar, mas em praticar a verdade e participar da realidade. Por isso, Pedro foi, por fim, aperfeiçoado por Deus e recebeu a aprovação de Deus. Sim. Recebeu a aprovação de Deus. Segundo o testemunho de Pedro, nós fiéis devemos buscar a verdade se quisermos alcançar a salvação e prestar atenção em nos empenhar na palavra de Deus, em procurar a verdade e sondar suas intenções, praticando a verdade e participando da realidade. Assim, nos tornaremos cada vez mais esclarecidos sobre a verdade e teremos mais caminhos para praticá-la. Antes que percebamos, teremos entrado na realidade da verdade. Se estamos satisfeitos só em entender doutrinas, não podemos praticar a verdade e entrar na realidade. Conhecer doutrinas não significa que conhecemos a verdade. Só o entendimento da verdade nos habilita a conhecer Deus e a nós mesmos e nos arrepender de verdade. Mas não é assim com conhecer doutrinas. Aqueles que conhecem mais doutrinas ficarão mais arrogantes e convencidos e nunca conhecerão a Deus ou a si mesmos. É sim. Vivenciando a obra de Deus dos últimos dias, os que não amam a verdade evitarão o julgamento e o castigo da palavra de Deus naturalmente. E se afastarão ainda mais dele, ainda mais quando virem que a palavra de Deus fere o coração ou é severa. Como tais pessoas poderiam receber a verdade? Pessoas que amam a verdade estão dispostas a suportar o sofrimento para receber a verdade. Elas obedecem quando sofrem do julgamento da palavra de Deus. Também mantêm-se firmes quando enfrentam provações e refinamentos. Mesmo com famílias separadas, aprisionadas, tendo que desistir de suas vidas, suportam e testemunham por Deus. Tais pessoas podem obter a verdade e receber a aprovação de Deus após vivenciarem a obra de Deus. Amém. Glória a Deus. As palavras de Deus Todo-Poderoso são maravilhosas. Parece não ser tão fácil assim para os crentes entrarem no reino dos céus. Eles devem vivenciar o julgamento e o castigo de Deus e sofrer toda sorte de provações e refinamentos. Diferente do que imaginávamos, não podemos só aceitar o nome de Deus Todo-Poderoso, ler sua palavra, viver a vida na igreja, cumprir nosso dever e esperar sermos salvos. Sim. Deus é justo e fiel. Não existem artimanhas o bastante que possam enganá-lo. Costumávamos sonhar em sermos arrebatados. Mas após a comunhão de hoje, finalmente percebemos que entrar no reino dos céus não é tão simples quanto pensamos.
O reino dos céus é onde Deus reside. É um lugar sagrado. As pessoas hoje são maliciosas demais, têm corações sombrios e sem humanismo. Querer entrar no reino de Deus sem vivenciar seu julgamento e castigo é mesmo uma mera fantasia. Graças ao Senhor. Através de sua comunhão, agora eu entendo que só aceitando e buscando a verdade, vivenciando honestamente o julgamento e o castigo de Deus, e praticando e vivendo sua palavra, é que nosso caráter pode alcançar a mudança. E podemos, no final, deixar nossa natureza pecaminosa para alcançar a salvação. Isso mesmo. Parece que se nós, fiéis, estivermos confusos e não buscarmos a verdade, mesmo que crermos em Deus Todo-Poderoso, no final, ainda não poderemos ser limpos e salvos. Isso mesmo.